vai, senhor, eu tô tocando. Tô indo. Alô? Alô? Fala, papalégua, o que tá acontecendo? Ligar pra me dar boa noite que não foi, né? Vixe, azedou o pé do frango. Ah, rapaz, agora entortou a boca da égua. E onde que a gente vai conseguir esse material agora? Vixe, Maria. Mas, o que aconteceu aí? A gente saiu daí, contamos uma peça. Tinha as 300 peças aí, que era o que o cliente estava pedindo. Agora acabou o material? Sumiu? O David Copperfield apareceu aí? Ai. Ih, caramba. Mas essa produção também, eu vou falar pra você, viu, cara? Putz grilo. Se eu preciso fazer 300 peças, pra que vai fazer 1000 peças? Sempre essa história de lote mínimo, lote mínimo, lote mínimo. E a gente tomando Coca-Cola com azeite. Fazer o quê? Eu vou tentar contato com o fornecedor aqui. Toque hipoglós amanhã de novo. Já tô cansado desse negócio. Infarta tudo aí, rapaz. É uma fartura do caramba. E é engraçado que só acaba de madrugada. Nunca vi coisa igual, viu? É que nem gás, só acaba na hora que você tá fazendo comida. Beleza, eu vou ver o que eu faço aqui. Abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Decidi fazer essa brincadeira aí pra mostrar como às vezes se torna desesperador, né? Quando acontece esse tipo de situação. Você recebe uma ligação na madrugada falando que acabou a peça. Só quem trabalha na logística entende o que eu tô falando. Eu vou falar pra você, meu amigo, o coração palpita de um jeito. Você já fica imaginando linha de cliente parada, linha de produção parada. O pior é o outro dia, a justificativa por que parou a linha, né? Haja hipoglós. Já passei muito por isso. Então decidi mostrar para vocês de uma maneira bem-humorada, porque eu acredito que quando levamos a vida com bom humor e fé, tudo se torna mais fácil. Ainda mais nessa área de logística, que nós sabemos o quanto é complicado esse tipo de situação. Quando falta material, nós temos que, às vezes, passar a noite inteira acordado, correndo atrás de caminhão, atrás de material. Então, é só que muitas vezes, uma ação simples de entender o conceito em que nós trabalhamos reduz isso ao mínimo. Eu quero mostrar para vocês alguns conceitos que eu adotei e que eu busquei a entender, que melhorou muito esse tipo de situação. Então eu consegui minimizar bastante os impactos. E às vezes pode acontecer isso com vocês e na hora do desespero vocês não estão vendo esse tipo de situação. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ação que eu tomei simples de entender o sistema que funciona a produção da minha empresa. Isso me ajudou muito. Então, fique com a gente e dê uma olhada no PowerPoint aí e no Excel. Vai ser bastante produtivo. Então, pessoal, para evitar esse tipo de situação que nós falamos, nós temos que entender a sistemática de trabalho da produção. Por quê? Nós, da logística, temos que entender o seguinte: o nosso cliente interno é a produção. Nós não podemos parar a produção em hipótese alguma. Por quê? Automaticamente, parou a produção, você para o cliente. Então, eu não estou aqui para criticar nenhum sistema. Eu estou aqui para auxiliar o entendimento. Essa é uma opinião minha, quero deixar bem claro. Então, o que acontece? Muitas empresas trabalham com sistema empurrado. Quando trabalhamos com ferramentais que exigem um tempo de setup longo, nós temos que levar em consideração o quê? Um exemplo, uma prensa, onde eu tenho que trocar bobina de aço, eu tenho que trocar molde, eu tenho que... são funcionários, embalagens. Então, não é um setup tão rápido de fazer. Se eu pego uma prensa dessa e ponho ela para trabalhar meia hora e faço um outro setup, o desperdício de dinheiro
e de tempo é muito grande, porque o tempo que ela trabalhou não se paga o custo. E muitas vezes o cliente solicita um lote que não é adequado a esse tempo que eu tenho que trabalhar com a prensa para se pagar todo o custo. Então, o que acontece? Eu acabo empurrando a minha produção, fazendo um estoque maior para que compense eu fazer toda essa troca e atender o cliente. Então, muitas vezes o cliente vai pedir 300 peças e nós vamos ter que produzir o lote mínimo. Vamos supor que seja 3 horas que essa prensa tem que trabalhar para pagar todos os custos, e essas 3 horas fazem 1000 peças, então nós vamos ter que ter matéria-prima para atender essas 1000 peças. Por quê? Envolve todo o custo. Então, eu vou aumentar meu estoque, eu vou empurrar minha produção para que eu possa atender o lote mínimo. Tá entendido? Hoje é muito utilizado em empresas, por exemplo, que tem fornos, que tem estamparia pesadas. Se eu colocar a prensa para trabalhar meia hora, eu não pago nem o custo dela. Então, eu tenho que fazer o cálculo. Quantas horas essa prensa tem que trabalhar para pagar o custo? O lote mínimo para ela trabalhar para pagar o custo são 2.000 peças. Então, mesmo o cliente pedindo 500 peças, eu vou ser obrigado a trabalhar com ela produzindo 2.000 peças. Por isso que muitas empresas hoje optam por trabalhar com o sistema empurrado. Uma outra forma de trabalhar é o sistema puxado. Esse já não. Esse é exatamente o que o cliente puxa. Então, por exemplo, se o cliente solicita 300 peças, eu produzo 300 peças. Lógico, toda empresa trabalha com um certo estoque de segurança. Então, o que eu faço no sistema puxado? Eu mantenho esse meu estoque de segurança, mas o cliente puxou 300, eu vou produzir 300. O cliente puxou 200, eu vou produzir 200. Isso se eu não trabalhar JIT. Se eu trabalhar JIT, o cliente solicitou uma peça, eu vou produzir uma peça. Normalmente, quando eu trabalho com o sistema Kanban ou um sistema puxado, as linhas são dedicadas. Então, torna-se mais fácil você fazer essa sistemática dentro da sua operação. Quando se trata de ferramentas que compartilham vários itens nela, aí é um pouco mais complexo. Porque aí eu tenho que fazer um cálculo diferenciado para que eu possa produzir uma quantidade e atender todas as demandas de itens que passam por aquela ferramenta. Mas também temos que levar em consideração, às vezes, eles se misturam. Eu posso trabalhar com o sistema puxado em determinada parte da empresa e com o sistema empurrado em outra determinada parte. Entendido este conceito, vocês devem fazer o quê? Quem que programa essa produção empurrada? Normalmente, dentro das empresas, quem faz essa programação é o PCP. Então, na minha demanda de MRP, não pode estar o release do cliente. Tem que estar a demanda do PCP. Então, se eu cuido de matéria-prima, para não ter esse tipo de falta, eu tenho que acompanhar o PCP. Eu não posso deixar o PCP andando sozinho. Então, o que acontece? Normalmente, o PCP tem uma produção diária, que ele passa para a produção. Essa produção diária, eu devo comprar material de acordo com ela. Então, dentro do meu consumo, deve estar a minha produção empurrada, que nada mais nada menos é a programação de PCP. Assim deve ser. Eu não posso ter uma programação de PCP que não atenda o lote mínimo da máquina também. Que aí uma coisa não anda junto com a outra. No sistema puxado, cada ferramental anda por si só. Eu tenho o meu ponto de reabastecimento, chegou naquele ponto, eu abasteço, ou linha JIT, produzo conforme o cliente vai solicitando na minha linha e vou atendendo. Beleza, pessoal? Entendido isso? Agora vamos para a planilha. Quem acompanhou os últimos vídeos viu que nós construímos uma planilha onde eu consigo dar o consumo da matéria-prima. Então, agora ficou bem entendido. Por quê? Eu uso demanda do PCP e uso demanda de release. Quando a produção é empurrada, eu devo colocar na minha lista crítica, a lista crítica que nós também criamos nos vídeos passados, na minha matéria-prima, deve estar o quê? Deve estar o consumo do PCP.
Então, observe, o cliente está puxando 252 peças, mas eu preciso produzir 328 porque é o lote mínimo que eu tenho que é o lote mínimo que eu produzo para atender a minha produção e também os custos da máquina. Então, a demanda para compra de material vai estar baseado na demanda que o PCP colocou. Então, se o PCP ele colocou uma demanda diária, uma demanda semanal, é essa demanda que nós devemos ter conhecimento e colocá-la dentro da nossa planilha de itens críticos. Por que isso? Se a produção trabalha com o lote mínimo e eu não trago matéria-prima para o lote mínimo, é fato, vai faltar, vai parar a linha de produção. E aí sempre vira esse desgaste dentro da empresa de que a produção produza mais do que o cliente está pedindo. Então, conselho, entenda primeiro a sistemática de trabalho dentro da sua produção para depois criticar o que está acontecendo. Por que eu falo isso? Eu sofri muito no início da minha carreira para entender esse conceito. Então, logicamente, a gente da logística não quer estoque, mas às vezes se faz necessário. Então, eu espero ter contribuído aí com essas informações. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que nós compramos baseado nesse lote mínimo. Então, vai mudar um pouco o conceito da planilha, mas vai estar muito legal também. Então, galera, valeu por mais esse vídeo, valeu por assistir, obrigado mesmo pela força que vocês vêm dando para mim. Pessoal, eu vou tentar fazer os vídeos de maneira leve e agradável, mostrando esses tipos de situações que costumeiramente acontecem conosco, para quem trabalha na área de logística. E eu costumo dizer, um caso que se tornou transtorno no passado, ele serve de aprendizagem para o presente e serve de piada para o futuro. Então, deixe o like e continue assistindo nossos vídeos. Valeu!